Paz do Senhor Jesus, como você está? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos no nosso momento leitura bíblica diária. Então, estamos estudando esse trimestre, esse primeiro trimestre de 2025, essa lição riquíssima, que está falando sobre em defesa da fé cristã. E nessa lição dessa semana, 12 de janeiro de 2025, estamos estudando o tema Somos Cristãos. E a leitura diária dessa terça-feira está em Atos, capítulo 11, o verso 26, que diz mesmo assim: ser cristão significa ser discípulo e seguidor de Cristo. Então, ser cristão vai muito mais além de que apenas a gente falar isso com a boca e a gente ir a um templo, assistir um culto, né, num domingo. E é muito mais que isso ser cristão, né? A vida como cristão, ela tem muitas coisas que precisam ser colocado para que, de fato, o mundo identifique a gente como cristão. Então, ser cristão não é apenas uma falácia, né? Não é apenas um andar com a Bíblia, ou uma pregação, ou um louvor. Ser cristão é a vida em prática, é a vida cotidiana. Então, vamos ver o que é que diz aqui Mateus. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então aqui foi onde se deu origem a essa fala, no termo cristão. Então foi em Antioquia, pela primeira vez, quando os discípulos chegaram, que se deu origem a essa nomenclatura de cristãos. Ser cristão vai além de simplesmente professar uma crença, implica uma jornada de fé e prática contínua de valores e ensinamentos de Jesus Cristo. No versículo de Atos 11, 26, a palavra cristão vem a ser um rótulo para aqueles que seguiam o caminho de Cristo de forma genuína e profunda. Então você observe que aquilo que eu falei no início é muito mais do que uma fala. Ser cristão é uma prática cotidiana, né? É um novo nascimento. É o mundo olhar e ver uma nova pessoa, é um novo caminho. Desse caminho tem as renúncias para poder, de fato, ser identificado como um cristão. Aí tenhamos mais aqui ainda, discípulo de Cristo, um chamado à ação. Ser discípulo significa ser um aprendiz e um imitador dos ensinamentos de Cristo ou do seu mestre. Um compromisso diário em viver segundo os princípios bíblicos, promovendo amor, compaixão e justiça. Como seguidores, precisamos refletir sobre a nossa relação com Deus e como isso se manifesta nas nossas ações e decisões na vida cotidiana. Então, o ser cristão, isso na prática, no nosso dia a dia, na nossa jornada cotidiana, ela tem que ser mostrada através justamente disso aqui que foi colocado, a respeito do tratar bem, do como você tratar o próximo, como você se conduz. O ser cristão é baseado também dentro do amor, a compaixão. Tudo isso vai refletir se de fato você é um cristão. Porque é muito fácil dizer, sou cristão. Para falar, isso é uma maravilha. Mas quando a gente vai, de fato, analisar a vida cotidiana, ela tem que estar de acordo com aquilo que a gente fala. Não é apenas uma falácia, é uma vida de prática, é uma vida totalmente diferente para que, de fato, esse título venha fazer jus àquilo que a gente está falando. Então, a nossa vida cotidiana tem que mostrar isso, essa mudança, o ser cristão. É interessante que tem gente que, até cristão mesmo, pega algumas coisas do mundo e diz, mas o mundo faz, mas fulano faz sim, mas ele não é cristão. A gente, uma vez que somos cristãos e agora temos outra natureza, uma nova natureza, todos os nossos caminhos têm que refletir nisso que a gente prega. Então, veja que ser cristão não é apenas uma fala, né? Seguindo de Jesus em tempos modernos.
Hoje, seguir a Cristo envolve muitos desafios. Contemporaneamente, a vida exige que permanecemos firmes na fé. Apesar das tentações e distrações que podem nos desviar do caminho, uma abordagem cristã autêntica inclui a prática de atos de bondade e justiça, sendo uma luz na vida dos outros, e assim promovendo o impacto positivo na sociedade. Esta é a verdadeira essência de ser cristão, um compromisso com os valores de Cristo que nos transforma e nos guia. Então veja que a vida de cristão, como já foi bem falado aqui, é uma prática de bondade e justiça, sendo a luz na vida de outros. É aquilo que Jesus falou em Mateus, se eu não me engano, em Mateus 5, de 13 a 16. Deixa eu ver se é isso mesmo para a gente. Em Mateus 5, 13 a 16, sobre o sal, sal da terra e luz do mundo. Justamente isso mesmo. Mas vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado no fogo, para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então veja que a vida nesse novo nascimento e ser um cristão, ela implica em sal e luz, ou seja, tem que dar sabor e tem que trazer a luz num ambiente de trevas. Então, observe que é uma vida totalmente diferente, não é apenas eu chegar e dizer eu sou cristão, porque hoje, como está bem dizendo aqui, seguir a Cristo nesse tempo presente que nós estamos vivendo é um desafio muito grande, porque a gente estamos num mundo, né, de modernidade e tudo se remodelando ao nosso lado, tudo se modernizando, na verdade a palavra é essa, e se a gente não tiver um cuidado, um certo cuidado, a gente entra também nessa modinha, porque hoje a gente sabe, com todo respeito, eu falo isso aqui, mas a gente sabe que tem segmentos religiosos para todo tipo, todo gosto, toda cor, toda raça, todo gênero, mas de fato, o que vai definir esse verdadeiro cristão é a essência do próprio Cristo, é seguir aquilo que o mestre fazia. Ora, quando a gente vai observar como Jesus, os apóstolos, os discípulos caminharam, os profetas, né? Quando a gente vê isso e a gente olha para a nossa vida, a gente vê que, de certa forma, a gente tem muita coisa que a gente precisamos melhorar ainda para, de fato, a gente dizer que somos um cristão e, de fato, somos seguidores do mestre, mas o seguidor do mestre tem que seguir à risca, né? O seguidor, ele segue tudo aquilo que seu mestre faz, né? É um discípulo autêntico, né? É aquilo que Paulo falou: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Interessante, e você vê nessa fala do apóstolo Paulo uma coisa interessante, apesar de o apóstolo Paulo não ter andado, né, não ter andado com o próprio Cristo aqui, não foi de certa forma um discípulo autêntico no sentido físico, literal, ele não andou com Cristo aqui na terra, mas foi um homem revolucionário, um homem que de fato foi um marco muito grande e uma potência muito grande no cristianismo, porque mesmo não sendo um discípulo autêntico no sentido de ter andado mesmo aqui com Jesus, mas a sua vida mostrou essa diferença. E isso aí é o que é interessante e é o que nos traz para o dia de hoje. Apesar de a gente não ser um seguidor no sentido da palavra, de a gente ter andado com o Cristo, de a gente ter seguido o Cristo, mas ele se revelou para nós, assim como ele se revelou para o apóstolo Paulo. E ele se revelou como para nós? Através da sua palavra. Então, a sua palavra revelou quem é ele, e ele apareceu para nós. Então, uma vez que a gente conheceu ele, é interessante que o apóstolo Paulo foi no caminho de Damasco, e nós, em algum caminho desse trajeto, dessa nossa caminhada, nós encontramos também esse Cristo.
E a partir do momento que a gente encontrou ele nesse caminho, ele nos encontrou, e aí houve um choque tremendo, né? Assim como aconteceu com Paulo, aconteceu com nós também. E ele se revelou para nós através da sua palavra, e nós estamos aqui o seguindo. Mas precisamos seguir à risca. É aquilo que o próprio Jesus falou a respeito do jovem rico. Ah, mas eu sigo, eu faço isso desde a minha mocidade. Mas interessante é a fala de Jesus quando ele diz, mas ainda te falta uma coisa. Olha, somente uma coisa foi difícil demais para aquele jovem. Então, observe que é seguir tudo, é seguir na risca. Não pode faltar nada. O problema dessa geração é que diz, eu sigo a Cristo, eu também sou cristão. Mas quando a gente vai olhar na vida, né, cotidiana, a gente olha e a gente pode dizer e afirmar, porque aqui não é julgamento, aqui é de fato o que a gente está vendo. E a gente pode dizer como Jesus disse, mas ainda te falta uma coisa. Então, para fechar aqui essa análise, né, da leitura diária de hoje, que a gente possa refletir e olhar para a nossa vida e de fato a gente olhar e observar se não nos falta alguma coisa, né? Se de fato a gente estamos seguindo a risca. Então espero que essa aula de hoje também possa te abençoar, assim como enriqueceu muito na minha vida. Espero que também isso agregue na tua vida. Então pega mais esse plano de aula, da leitura diária, agrega dentro do teu conteúdo, do teu plano de aula, para no domingo tu tá bem apto a poder passar todas essas informações e conteúdo para os teus alunos. E vai ser de bênção. Então observe que na segunda-feira e hoje, na terça-feira, já tivemos duas lições, né, a respeito da leitura diária maravilhosa. Então isso já agrega muito. Então faz teu plano diário, né, pega esse vídeo, acrescenta dentro do teu plano de aula e isso vai fortalecer muito a tua vida, a vida dos alunos e também vai enriquecer o conteúdo. Então fica na paz e amanhã eu te espero aqui nesse mesmo horário para a gente dar continuidade com a leitura diária. Esse foi o nosso momento EBD Cast, leitura bíblica diária. Fica na paz e amanhã eu te aguardo.